A gente costuma pensar na nossa psicologia como algo nosso, sabe? Pessoal, talvez até universal. Mas, e se existisse um mapa invisível dentro da nossa mente? Um mapa desenhado séculos e séculos atrás? Nesta análise, a gente vai descobrir como forças históricas bem antigas, muitas vezes esquecidas, continuam moldando quem somos, como pensamos e em quem a gente confia hoje. Para começar, vamos pensar num enigma. Por que em alguns lugares as pessoas doam sangue para um completo desconhecido sem hesitar, enquanto em outros, às vezes a poucos quilômetros de distância, essa ideia parece absurda? Por que algumas culturas valorizam tanto a independência e outras a lealdade ao grupo acima de tudo? As respostas, olha só, não estão na psicologia moderna, mas sim nessas linhas antigas do nosso mapa mental. Para conseguir decifrar esse mapa, a gente precisa de uma lupa. Então, em vez de comparar países inteiros, vamos dar um zoom e olhar para as regiões dentro deles. Fazendo isso, a gente mantém o governo, a economia e a língua iguais e consegue isolar as pegadas deixadas por uma força transformadora que agiu há mais de 1000 anos. E que força foi essa? O tal do problema de matrimônio e família da Igreja Ocidental. Para medir o impacto dele, os pesquisadores criaram um conceito bem interessante, a dosagem. Pensa nisso como um tempo de exposição, sabe? Quanto mais séculos uma região passou sob influência das regras da Igreja, que basicamente desmantelaram os clãs e as grandes famílias, maior a sua dosagem histórica. Tá, mas como se mede o impacto dessa dosagem hoje em dia? O estudo olhou para 4 traços psicológicos fundamentais. Os 2 primeiros medem aquele conflito clássico. É mais importante seguir as regras do grupo ou valorizar a independência? Já os outros 2 são talvez os mais cruciais. Eles medem até onde vai o nosso círculo de confiança. Será que a gente confia só na família ou também em estranhos e em instituições? E é aqui que a conexão fica assim cristalina, olha só. As regiões com maior dosagem histórica da Igreja hoje têm uma psicologia mais individualista e com uma confiança alta em estranhos. Por outro lado, onde a influência foi menor, a psicologia continua mais focada na conformidade, na obediência e na confiança que fica ali restrita ao círculo familiar. É um eco direto do passado na nossa mente. Para ver esse mapa histórico funcionando na prática, vamos para a Itália. É o laboratório natural perfeito. Um país, uma língua, um governo, mas que é dividido por uma fronteira psicológica invisível que reflete direitinho a sua história. E a história joga uma luz sobre essa divisão. O norte da Itália, que fazia parte do antigo Império Carolíngio, recebeu a dosagem completa do programa da Igreja bem cedo. Já o sul, o sul ficou por séculos sob outras influências. E lá, as antigas estruturas de clãs, de laços familiares bem fortes, foram preservadas. 2 histórias, 2 psicologias. E o reflexo disso em coisas concretas do dia a dia é chocante. Dá uma olhada nesse gráfico. A doação de sangue, que é um ato de confiança impessoal gigante, né? É altíssima no norte. Agora olha para o sul, é quase 0. E o que a gente vê no sul? Uma história de parentesco muito mais forte. A equação é clara. Menos parentesco intenso, mais confiança em estranhos. E o mesmo padrão se repete na economia. Onde o parentesco é mais fraco, como a gente vê na barra da esquerda, as pessoas confiam em cheques, em bancos. Onde o parentesco é mais forte, ali na barra da direita, a preferência por dinheiro vivo e por empréstimo com a família. A confiança simplesmente parece que não consegue ir muito além do clã. E essa psicologia do parentesco intenso, com essa lealdade feroz ao grupo e o nepotismo, acaba criando as condições perfeitas para a corrupção e para o crime organizado. Não é à toa que a própria linguagem da máfia, a família, o clã, o padrinho, revela de onde vêm essas raízes sociais. Mas essa bagagem histórica nos segue quando a gente se muda? Será que esses ecos do passado continuam por gerações, mesmo no ambiente que não tem nada a ver? A pesquisa com filhos de imigrantes nos dá uma resposta bem surpreendente. O método aqui foi genial. Os pesquisadores analisaram pessoas que já nasceram e cresceram na Europa, que vão para as mesmas escolas e vivem sob as mesmas leis. A única grande diferença é a cultura que os pais trouxeram. Isso permite separar o que vem do ambiente atual e o que é herdado culturalmente. E o resultado é impressionante. Os traços psicológicos ligados à força do parentesco do país de origem dos pais continuam fortes na segunda geração. Isso prova que esses valores são transmitidos culturalmente, como se fosse uma herança invisível que passa de pais para filhos, não importa o novo lar. Ok, se a cultura é tão poderosa assim, será que esse mecanismo que molda a nossa psicologia é universal? Para testar isso, vamos sair da Europa e mudar nosso foco para a Ásia.
onde um fator completamente diferente moldou a psicologia de um jeito surpreendentemente parecido: o tipo de grão que as pessoas cultivavam. Essa é a pergunta fundamental. Se esse princípio for universal mesmo, ele precisa funcionar em outros lugares com outras forças por trás. E é exatamente isso que a história da agricultura nos mostra na China e na Índia. A própria ecologia da agricultura foi moldando a sociedade. Plantar trigo, por exemplo, é algo que uma família só consegue fazer sozinha, o que promove a independência. Mas o cultivo de arroz irrigado exige uma cooperação enorme, coordenada, para gerenciar toda a água. E isso, claro, favoreceu a evolução de clãs muito fortes e coesos. Para medir essas diferenças, os pesquisadores usaram alguns testes bem criativos. Eles avaliaram o nepotismo, o quão egocêntrica é a visão de mundo de uma pessoa e, o que eu acho mais fascinante, se ela pensa de forma analítica, focando em categorias, ou de forma holística, focando nas relações entre as coisas. O primeiro resultado já é de cair o queixo. Quando pedem para as pessoas de regiões de cultivo de arroz se desenharem com amigos, elas se representam do mesmo tamanho que os outros. O indivíduo não é o centro do universo, o grupo é. Agora, em total contraste, nas regiões de trigo, as pessoas consistentemente se desenham maiores que seus amigos. É uma pequena, mas muito poderosa manifestação visual de uma mentalidade mais focada no eu. E essa diferença não é só visual, ela se traduz no jeito de pensar. Na China, a divisão é clara. O sul do arroz é fortemente holístico, enxerga o mundo como uma rede de relações. O norte do trigo é muito mais analítico, pensa em categorias. A forma como se planta molda a forma como se pensa. E como este gráfico mostra, o mesmíssimo padrão se repete na Índia, só que num eixo de leste a oeste. Isso é uma confirmação muito forte de que o princípio é universal. A ecologia da cooperação, seja por religião ou por agricultura, molda a força do parentesco, que, por sua vez, esculpe a nossa psicologia fundamental. Então, vamos juntar todas as peças desse quebra-cabeça. A gente viu como a igreja na Europa e a agricultura na Ásia, por caminhos completamente diferentes, alteraram a estrutura mais fundamental da sociedade, a família. E essa mudança acabou desencadeando uma cascata de efeitos que, na Europa, levou diretamente à mente ocidental moderna. Esse slide mostra bem o caminho. Ao quebrar os clãs, o programa da igreja forçou as pessoas a saírem de suas redes de segurança familiares. Elas tiveram que criar novas associações voluntárias, guildas, cidades, e tiveram que desenvolver um novo jeito de interagir com estranhos, baseado em regras impessoais e confiança. E disso nasceu uma psicologia totalmente nova. Isso tudo nos deixa com uma pergunta para o presente. A história não parou. Se forças como religião e agricultura puderam remodelar tão profundamente a mente humana, quais são as forças invisíveis de hoje, a tecnologia, a globalização, as mídias sociais, que estão esculpindo o mapa psicológico do futuro neste exato momento